Então é isso aí. Páscoa, momento singular que celebra coisas de forma que foram singulares também e que não se repetirão. Morte e ressurreição de Jesus. São coisas que nunca mais acontecerão e que nós, cristãos, precisamos celebrar. Às vezes, nós criamos algumas resistências bobas porque não conhecemos a tradição do Evangelho, não conhecemos o que os pais da igreja faziam, como pensavam. E a verdade a respeito da Páscoa é que os cristãos protestantes, mais conhecidos hoje como evangélicos, né? Hoje eu estou fugindo um pouco desse nome, porque quando você fala evangélico dá até arrupio, né? De tanta coisa louca que tem por aí. Mas os cristãos protestantes, chamemos assim, dos quais nós fazemos parte, criaram uma aversão à celebração desta semana. Por quê? Porque os católicos, né, celebram isso, chamam de Semana Santa e tal, e a gente acabou criando um distanciamento que eu creio que é inadequado, é desnecessário, porque é uma semana importante. Uma semana que celebra o sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós da Casa da Rocha, tanto Guarulhos quanto Independência quanto Tatuapé, né, as três Casas da Rocha, nós celebramos desde o começo do ano, trilhamos um caminho falando sobre a última semana de Jesus. Quem acompanha aqui sabe do que eu estou falando. Todo domingo nós pregamos um trecho sobre a última semana da vida de Jesus, desde janeiro. Para quê? Para fortalecer no teu coração a cruz, a morte de Cristo, o momento máximo da nossa salvação. E agora chegamos a poucos dias da Páscoa, que será celebrada no próximo domingo. E esta semana nós estamos aqui no Cotidianamente falando todos os dias um pouquinho sobre o que aconteceu naqueles dias tão especiais. Bom, hoje é terça. Terça-feira, dentro dos acontecimentos da vida de Jesus, nós temos uma dificuldade porque seria complexo demais nós avaliarmos, melhor dizendo, todos os acontecimentos da vida de Jesus nesses dias. Então a gente tem que escolher um, porque muitas coisas aconteceram. E terça-feira, entre outras coisas, Jesus ele foi interpelado pelos fariseus a respeito dos impostos. Então, vamos começar essa conversa lembrando que estamos celebrando esses dias que antecederam a morte de Jesus. Ontem nós falamos sobre os cambistas que foram expulsos do templo, aquela entrada de Jesus no templo. Eu acho que, inclusive, a conversa de ontem foi esclarecedora. A gente já tem falado sobre isso nesses dias de celebração de Páscoa. Porque ela nos mostra que Jesus não só expulsou cambistas ou coisa do tipo, mas que ele fez uma interdição no templo. E ele denunciou o que havia de errado no coração daqueles homens, que se perderam na sua religião, na prática da sua religião, se tornou uma religião vazia, sem fundamento nenhum, e Jesus dá esse grito de alerta, interditando o templo. E a partir dali, inclusive, o ódio dos chefes e sacerdotes e líderes religiosos de Israel cresce contra Jesus. Mas acontece que Jesus continua ali no templo. É o lugar de ensino, é o lugar que ele reúne multidões e fala sobre os valores do reino. Ali ensinando no templo, nesse período, logo depois desse evento, né, de denúncia contra os cambistas e tudo mais ali no templo, Jesus, por exemplo, conta a parábola conhecida como parábola do filho pródigo, a parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores, a parábola do banquete de casamento. Jesus está ensinando o povo, né? E aí aparece uma coisa interessante, um questionamento dos fariseus junto com os herodianos quanto ao pagamento de tributos que acontece justamente na terça-feira. Jesus então é interpelado por esses homens, e eu vou ler para você aqui, se você tiver uma Bíblia próxima, acompanhe, se não, escute. Mateus 22,
a partir do versículo 15, que nos mostra essa história, que diz assim: Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que tu és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Pura bajulação essa conversa, né? Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar impostos a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados, deixando-o, retiraram-se. Quem é que está interpelando Jesus? Quem são essas pessoas? Bom, fariseus. Fariseus, eles são uma seita ortodoxa dentro do judaísmo. O judaísmo era dividido com várias seitas. Entre elas estavam os fariseus, tinham também os saduceus, tinham outros, e os fariseus, eram os mais rígidos, né? Paulo era fariseu, por exemplo. E eles flertavam com Roma, eles intermediavam essa relação de Roma, império que dominava Israel na época de Jesus, com o povo. Eles eram os donos dessa estrutura toda, eram homens complicados. Agora é interessante que eles estão junto com os herodianos. Quem são os herodianos? Os herodianos são um partido político que favorecia a autoridade de Herodes, que é o governador de Roma em Jerusalém, em Israel. Interessante que eles eram inimigos dos fariseus. Olha que coisa interessante. Mas se eles se juntam para combaterem Jesus, né? Inimigo do meu inimigo, então se torna meu amigo. Você já viu esse ditado, né? Eles se juntam para pressionarem Jesus, que está começando a ganhar muita popularidade, está começando a se mostrar uma pessoa muito influente. Eles não gostam muito disso. Jesus denuncia, Jesus os acusa corretamente de praticarem coisas erradas. Jesus se torna persona não grata para eles e eles se juntam para pressionar. Eles querem desacreditar Jesus. E eles são tão cegos na sua religião e na sua sede de poder que não importa o que Jesus faça ou diga, eles não acreditam. Jesus deu todos os sinais da sua messianidade. Jesus mostrou por A mais B que ele era o Messias. Ele cumpriu todas as etapas. Ele fez todos os milagres que se esperava de um Messias. Ele tocou o leproso e não ficou leproso, mas ele curou o leproso. Ele curou o cego de nascença, ele expulsou demônios de um surdo, coisas que realmente eram atribuídas ao Messias. Mas adivinha, esses homens não queriam enxergar Jesus. Eles não quiseram percebê-lo, enxergá-lo como o Messias. Só alguns, entre eles, por exemplo, Nicodemos, que era parte dessa cúpula, mas se converte e depois se torna discípulo de Jesus. Mas enfim, o coração desses homens está tomado por inveja, por ciúme, são palavras cheias de más intenções. E há uma pergunta que ela é dúbia, ela é provocativa, ela é perigosa. Qual pergunta? Qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Gente, Israel estava sob o domínio de Roma. E Roma tinha como princípio extorquir sempre o povo dominado. Com muita violência, eles arrancavam muitos impostos. Os judeus nessa época sofriam muito. Eram oprimidos por Roma. Jesus, olhando para a multidão, em certo momento ali no no Sermão do Monte, ele diz: elas são como ovelhas sem pastor, gente passando fome. Ele faz a multiplicação dos pães por isso, dos peixes.
Jesus sabe o quanto isso é opressor, o quanto esse império oprime os judeus. Se Jesus responde que não, o que é que acontece? Eles vão acusá-lo de rebelde contra Roma. E sabe o que acontece com qualquer rebelde contra Roma? Ele é crucificado. Mas se ele disser sim, o povo vai se levantar contra ele. O povo vai dizer, como assim? Você que nós estamos enxergando que é o Messias ou um possível Messias, está dizendo que a gente tem que pagar imposto, então você é aliançado, você tem uma aliança com Roma? Complicado. Jesus então começa a sua resposta pedindo um denário, olha para o denário e faz a pergunta, o que é que está escrito aí, de quem é essa inscrição, de quem é essa imagem? E eles respondem, é de César, tudo é de César, o denário é de César. Lembrem-se que o imperador romano ele tinha a pretensão de ser Deus. Ele era tratado, ele era visto e adorado como Deus. A ideia de Roma é que o imperador era Deus. Isso começou algumas gerações antes desse momento aqui de Jesus e essa situação foi perpetuada pelos imperadores romanos. E essa era a situação. É de César a moeda, é de César o denário. E aí Jesus faz aquela aquela célebre frase, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então há um problema nessa frase, porque ela é mal interpretada, frequentemente mal interpretada. Muitas pessoas acham que essa frase, Jesus está dizendo assim, então, olha, vamos fazer o seguinte, paguem o imposto para Roma, mas continuem servindo a Deus. Uma ideia de separação, né? Uma ideia de divisão, dois mundos. Como assim? O mundo de César e o mundo de Deus. O mundo de César seria o mundo do trabalho, o mundo dos impostos, o mundo das obrigações pessoais, ou seja, o mundo do material. Na cabeça de algumas pessoas, essa fala de Jesus quer dizer isso. Dai a César o que é de César. Então, tem coisas que eu preciso cuidar na minha vida. É a minha vida pessoal, minha vida material, meu trabalho, minhas obrigações. Mas domingo eu vou na igreja. Deus, dai a Deus o que é de Deus. Então, Jesus estaria, segundo a interpretação equivocada dessas pessoas, dividindo a nossa existência em duas. A de César e a de Deus. Isso não é verdade. Não foi isso que Jesus quis dizer. Essa é uma ideia grega. Naquela época de Jesus e na cultura judaica presente ali, óbvio, essa ideia não existe. Essa é uma ideia que vem muitos séculos depois, por um tipo de pensamento chamado docetismo. É uma doutrina existente logo depois de Jesus, no 2º e 3º século, logo depois assim, né? São 200, 300 anos depois, que nega, inclusive, a existência de um corpo material para Jesus. Esse docetismo diz assim, não, tudo que é material é mal. Tudo que você pode pegar e viver nesse mundo é mal. O bom é só o espiritual. E aí na cabeça dos filósofos gregos, a ideia era, vamos nos aprimorar, vamos crescer, vamos ultrapassar essa vida natural através do conhecimento e vamos chegar a esse nível de espiritualidade só quando a gente morre. Então, essa ideia é uma ideia que nós chamamos de dicotomia, é uma separação, isso é grego. Separamos o mundo das coisas materiais e das coisas espirituais. E aí, nós agimos da seguinte maneira, o que é espiritual é bom e nós procuramos o que é espiritual, porque espiritual é bom, é o que a gente aprendeu com essa ideia grega. Então a gente quer viver experiências com Deus, a gente quer viver sentimentos, ainda mais nessa época pós-moderna, meu amigo, minha amiga, é o que mais se quer, eu quero ter experiências com Deus. E muitas vezes o caminho proposto a se viver o evangelho tem a ver com isso, né?
Por que que a gente precisa tanto dessas experiências? Porque a gente quer o transcendente. Porque a gente não vê Deus na vida. Porque essa ideia de separar, de dicotomizar vida e espiritualidade faz com que eu não consiga ver Deus na vida. Deus está só no transcendente. Deus está só na espiritualidade. Aqui no dia a dia não, aqui vale qualquer coisa. Então, esse é um erro. Porque Deus está nessa vida. O perigo de pensarmos assim é que nós manuseamos a vida neste mundo sem a devida importância ao que é importante. Trabalhamos sem observar Deus presente no nosso trabalho. Vivemos o dia a dia sem a percepção do divino, da presença e da ação de Deus no chão da vida. Certa vez, nós escutamos o Resgate cantando aí, e o Resgate fala sobre isso nessa música. Certa vez, um sapateiro perguntou para Lutero: Lutero, como é que eu glorifico a Deus na minha vida? E a resposta de muitos para uma pergunta dessa seria assim: você precisa parar de fazer o que você está fazendo e você tem que ir para o seminário, virar pastor ou missionário na África. Porque sapateiro não pode glorificar a Deus? Muitos de nós responderíamos assim. Sabe o que Lutero falou? Meu amigo, faça o melhor sapato que você puder e venda pelo preço mais justo que você puder. Assim você estará glorificando a Deus. Opa! Fazer sapatos tem a ver com glorificar a Deus? É claro que tem. Você acha que só glorifica a Deus aquele que fica enfiado na igreja o dia inteiro? Aquele que fica no seminário? Nada contra o seminário, eu amo o seminário. Você glorifica a Deus sendo o pai mais incrível que você puder ser para os seus filhos. Ou a mãe mais incrível que você puder ser para os seus filhos. Você glorifica a Deus sendo um bom profissional, justo, ético. Não aquele cara chato que fica vendo o demônio em tudo e querendo besuntar a mesa do chefe de óleo para ele sair de lá e você ocupar o lugar dele, né? Por quê? Porque Deus vai tirar do ímpio para dar para o justo. Essas loucuras aí. Não. Seja o melhor, mais honesto, mais dedicado funcionário. Seja o primeiro a chegar e o último a sair. E uma hora as pessoas vão ver que você é diferente. E elas verão Deus na tua vida, nesse mundo doido que a gente está vivendo, em que as pessoas falam tanto que são cristãs e agem tanto como se não fossem. Está faltando testemunho ético. E é disso que essa conversa fala. Não é? Jesus não divide, mas ele ressalta a maioridade, não é palavra, ele ressalta a completude de Deus em tudo, a presença de Deus em tudo. A moeda tinha a imagem do homem, né? Mas o homem tem a imagem de Deus. O homem tem a imagem de Deus. O espiritual sempre é maior porque tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Paulo diz em 1 Coríntios 8:6: para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. A Páscoa, portanto, irmão, serve para nós nos lembrarmos da caminhada de Jesus entre nós. Ele esteve entre nós. Eu já disse aqui várias vezes a frase do Leonardo Boff. Toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro dessa frase. Né? Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser
menino. Nós estamos querendo subir enquanto ele veio até nós. Então vamos viver o Evangelho na vida, no cotidianamente, no dia a dia, fazendo e vivendo tudo que a gente faz e vive debaixo da graça do Senhor. E assim a gente glorifica a Deus na nossa vida. A cada passo, cada ação, cada realização, cada encontro, tudo é de Deus, porque a nossa vida pertence a Deus. Não queira sair daqui, não. Não queira ir para outro lugar, não. Viva o Evangelho de Jesus Cristo com os pés no chão. Ansiamos, sim, desejamos, sim, que Ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas sempre com os pés no chão, porque Ele veio até nós e esse é o nosso lugar. E que Jesus nos ajude a compreender melhor cada dia essa realidade, que a gente não se esqueça. A Páscoa é tempo de lembrar que Jesus andou entre nós, conviveu com gente como nós. Que coisa maravilhosa. É isso aí, gente. Nosso papo de hoje.